Então, queridos, o título da mensagem de hoje, o qual eu pude, sim, dar um nome, né? Dar um título, chama-se Há um Caminho. Há um caminho. E eu quero convidá-los a ler comigo o livro, o capítulo 6 de Mateus, Mateus 6, de 9 ao 12, e depois mais um, onde está escrito: Portanto, vocês, quando orarem, orem dessa forma, orem dessa maneira. Alguns versículos antes, Jesus adverte as pessoas que estão ouvindo ele, que não estavam ali só os discípulos, a não se comportarem de uma determinada forma. E ele fala: deixem tudo isso de lado. Quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim, aqui na terra, como esta vontade, ela é estabelecida no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa as nossas dívidas ou ofensas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, aos nossos ofensores. E não nos deixe cair em nenhuma tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, teu é o poder, e tua é a glória, para todo sempre. Queridos, essa é um texto, uma oração conhecida, uma oração universal, né? Mundial. Todas as nações, povos conhecem essa oração, fazem esta oração. Mas muitas vezes nós fazemos essa oração sem o entendimento sobre o real significado, sobre o que verdadeiramente isso significa e também implica na nossa vida. E esta oração ela é dividida em duas partes, sendo que 3 versículos falam do homem, natureza humana, e os outros 3 a Deus. Na verdade é o contrário, né? Inicialmente 3 Deus e depois então a natureza humana, que envolve necessidades. Necessidades. E quando nós lemos então Pai Nosso que estás no céu, nós entendemos que existe um Pai e esse Pai não é apenas o meu Pai, ele é nosso Pai. E esse Pai, ele habita em um local chamado céu. E esse céu, queridos, não é aquele céu azul que você vê às vezes, né? Aqui em Joinville, assim, né? Hoje, por exemplo, não, né? Mas é um lugar da morada de Deus. Isso pode ser meio confuso ao nosso entendimento, né? Porque você olha para o céu assim, azul, de repente está estrelado. Aí a gente vai entender um pouco, né, assim, ciência, astrologia. Assim, escuta, mas até onde vai esse negócio? Cadê o céu, então, onde é a morada de Deus, a habitação de Deus? A palavra de Deus, ela fala que existem alguns céus. E vai ali elencando cada um deles, e o que é cada um deles, e o que acontece em cada um deles. Certo? Vocês vão aprender melhor quando fizerem Fateme. Tá uma dica aí. E ele fala: venha o teu reino. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade. Queridos,
o reino de Deus, ele precisa ser vivido por nós. Porque hoje nós sabemos e entendemos que o reino de Deus, ele já está em nós. Todos nós que cremos em Cristo Jesus, não que cremos em Jesus, mas o Cristo, que significa Salvador, que foi Jesus através da pessoa de Jesus. Então, se nós cremos nisso, o reino de Deus está em nós. E ele flui então através de nós. Eu me deixo envolver por esse reino, eu assumo esse reino, adoto esse reino para a minha vida, e através da minha vida, esse reino se estabelece. Queridos, Deus não vai se manifestar no meio do povo e estabelecer o reino dele à força. Não. O reino dele se estabelece através da sua vida. Você estabelece o reino de Deus aqui na terra. Você que entendeu o que significam essas palavras. Dia desse, acho que foi no nosso grupo familiar, né, essa semana, estava comentando com os irmãos ali, eu falo assim, olha, às vezes fica meio, não é impossível, mas difícil de você se concentrar num texto bíblico. Porque isso é tão rico e ele te remete a outros textos que complementam aquele texto, que fazem parte daquela história. E quando nós lemos a Bíblia, queridos, nós precisamos entender que isso aqui não é só um livro. Como aquele livro que vocês leram e vocês colocaram numa gaveta, numa estante, e de lá ele só sai para tirar a poeira dele. Certo? Porque aquela história, ela foi contada de uma maneira, seja pelo poeta, pelo escritor, por mais famoso que seja, e aquilo vai ter aquele significado para você naquele momento, e para você daqui a 20, 50 anos, e para quem for ler aquele livro, se ele ainda existir, vai ter o mesmo significado. E a palavra de Deus, não. Ela se revela a cada momento que você a lê, que você procura. Cada vez que você acessa o conteúdo da palavra de Deus, você tem uma revelação diferente. Ao menos comigo isso acontece dessa maneira. Espero que com você também. Porque ela é viva. É uma palavra viva, uma palavra de vida, para a nossa vida. E queridos, eu quero convidá-los a ler comigo agora o livro de Mateus capítulo 6. Mateus 6. Foi esse que nós lemos? Hebreus, desculpe. Hebreus, então. Hebreus capítulo 1, de 1 a 3. Também é um texto conhecido de todos, né? Que fala exatamente sobre a fé. E diz assim, antigamente, aliás, eu falei Hebreus 1, né? Hebreus 11, perdão. Hebreus 11. Esse texto também é importante. Hebreus 11. Diz assim, ora, a fé é a certeza, uma certeza de coisas que se esperam. Não só, eu gostaria, eu imagino que fosse assim. Não, é uma certeza de coisas que se esperam. E a convicção de fatos que ainda não se veem. Pois pela fé, os antigos são os patriarcas, obtiveram bom testemunho. E esse testemunho, queridos, foi uma influência divina na vida deles. Pela fé, entendemos que o universo, outras versões falam, entendemos que os mundos. Então, queridos, a palavra de Deus,
ela é universal. E não é só para você, que habita aqui nesse planeta chamado Terra. Universal, queridos. Pela fé, perdão, entendemos que o universo foi formado pela palavra. Que palavra é essa? Isso que nós lemos agora há pouco aqui. Em minha boca está o poder. Poder de criar coisas. Então, tudo isso que nós vemos e aquilo que os nossos olhos ainda não alcançaram, também foi criado pela palavra de Deus. De maneira que o visível, aquilo que você vê, veio a existir das coisas que não são visíveis. O que não é visível? A sua fé. Você consegue ver a sua fé? Você chega no espelho assim e você se vê. Certo? Arruma o cabelo, alguns, né? Você se vê. Você não vê a sua fé. Mas ela existe. Ela existe, queridos. E nós temos na sequência aqui, não precisa colocar lá, Sandro, alguns nomes, né? Citados na palavra de Deus. E tudo que está citado na palavra de Deus é porque teve uma importância relevante. Certo? E fala assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim. Começa com Abel e cita vários nomes aqui, né? Hebreus capítulo 11, eu não vou ler, para você poder procurar depois, certo? E a última citação, onde fala pela fé, né? Ele vem dizer aqui, está no versículo 31, que diz assim: pela fé, a meretriz. Espera um pouquinho, está falando de uma prostituta aqui, uma meretriz? Sim, queridos, exatamente. Uma pessoa igual a eu e você. Pela fé, a meretriz Raabe não pereceu com os incrédulos, porque havia acolhido em paz os espias, os homens enviados por Deus. Então nós vemos aqui, queridos, o que é exatamente essa fé. Por que nós falamos de fé? Hoje nós estamos aqui, vamos celebrar a ceia, e se não tivermos fé, isso aqui é só mais um momento aqui, uma diversão. Mas como eu tenho fé no meu espírito, no meu coração, das coisas que Ele, Jesus, nos deixou. Toda a instrução, toda a orientação. E nós, como cristãos, buscamos seguir isso, andar sobre essa direção, sobre este caminho. Então nós fazemos isso, celebramos a ceia. Em memória de Jesus. Certo? Ok. Queridos, eu estava essa semana lendo um artigo aí e falava a respeito de uma pessoa, com certeza o mundo inteiro conhece, que foi Madre Teresa de Calcutá. Esse não era o nome dela, o nome dela eu não me arrisco a falar. Ela era, se não me engano, da Macedônia, uma coisa assim, e faleceu há alguns anos atrás aí. E falando a respeito da oração, né? E um dia foi perguntado para ela assim: ó, Madre, essa oração que a senhora tanto faz aí, ela era uma mulher de oração. E em um determinado momento ela se afastou da Igreja Católica, né? Por convicções dela, a qual a igreja não concordava, ou passou a não concordar, né? Assim como Martinho Lutero também tinha suas convicções, e ele então foi afastado da igreja, porque aquilo pelo qual ele passou a acreditar, a igreja a qual ele pertencia não concordava. Então ele se afastou, assim como essa mulher, né?
Aí perguntaram para ela assim: escuta, madre, essa oração aí que a senhora fica orando, 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 orando aí, dias e noites e tal, isso aí é para Deus ouvir a senhora e tal, aí então ele, né, fazer alguma coisa pela senhora, assim, pela sua causa? E ela respondeu assim: não, meu filho, eu não oro para Deus me ouvir, eu oro para que eu ouça a Deus. Olha só. E queridos, por que é que nós oramos? Para sermos ouvidos por Deus? Pelo tanto que nós oramos. Aí Deus, pô, já está me enchendo o saco, então eu vou resolver o teu problema aí. Não, queridos, não é assim. Nós oramos para que se estabeleça um canal com o Pai. E nós possamos, então, a partir daí, ouvir a voz do Pai. Ouvir a Deus. Hoje, por exemplo, acho que eu ouvi a Deus, porque eu, como eu falei, eu tive uma inspiração lendo alguns versículos aqui e mudei então o que eu havia preparado. Talvez pelo momento da ceia, né? Acredito. Ou porque alguém entre nós necessitava ouvir exatamente isso sobre fé. E um outro dia desse também eu estava lendo muito dia não, algum tempo atrás, e isso me veio à memória agora, um texto de um poeta, se não me engano ele é português, que fala assim, olha que curioso, navegar é preciso, viver não é preciso. Aí ele discorre, né? Claro, palavras dele, né? Fernando Pessoa, nome desse poeta. E ele falava então que navegar é preciso, viver não é preciso. Naturalmente ele estava se referindo à navegação lá dos portugueses, né? Ou dos romanos, quando navegavam lá pelo mar Mediterrâneo, não se sabe. Só que, na verdade, o fundo de tudo isso, ele estava falando da vida. E ele dizia assim que a navegação requer instrumentos, equipamentos, para que você possa chegar no seu destino. Ou um momento da sua vida onde você não utiliza recursos necessários, você não aplica os recursos necessários, você não vai chegar ao teu próximo porto. Você vai viver vagando, sem uma precisão, sem um destino. Tem um texto muito conhecido que fala assim, olha, quem não sabe para onde vai, não chega a lugar nenhum. É verdade, queridos. Nós precisamos de um norte para a nossa vida. Certo? Norte é pela bússola, né? Só quem tem uma bússola vai para o norte, não é só para o norte, né? Mas é um termo, né? Ou seja, eu preciso de uma referência para eu saber onde eu quero chegar. Senão eu vou ficar por aí, frequentando uma igreja hoje, outra igreja amanhã, aí aquela que tem mais... Ah, lá tem um louvor mais bonito, vou lá. Aí um dia a pessoa desafina, pô, mas desafinou, não, vai para outro lugar, né? Aí chega no outro lugar lá, pô, aquele pastor é careca, não vou para outro lugar, entendeu? E assim fica, certo? E assim fica, de galho em galho, não cria raiz, não se firma, não se fixa. Por quê? Porque não sabe o que é da vida, certo? Queridos, não é o local, é o que existe naquele lugar. É a presença de Deus naquele lugar. É a manifestação da graça de Deus. Através do quê? Através de tudo isso que você vê aqui. Desde a recepção,
desde o louvor, né? Não sei se vocês perceberam, né? Mas havia uma orquestra celestial aqui, né? Hoje os nossos cantantes não estavam aqui, mas mesmo quando estão, existe uma orquestra de anjos aqui, né? Coisa maravilhosa, magnífica, né? Nem em todo lugar existe isso, aqui existe, né? E queridos, dentro do que nós estamos falando, eu quero convidá-los a ler também o livro de João, capítulo 14, versículo 6. João 14, 6. Que diz assim: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Notem que ele está falando que eu sou o caminho. Isso aqui é singular, não é plural. Ou seja, só existe um caminho, que é Jesus, o Cristo. Ele diz: a verdade, também singular, e a vida. Uma só vida, uma vida eterna, que você vive a partir de hoje. Queridos, a vida eterna não é quando o seu coraçãozinho ali resolver dar um tempo. Não. A vida eterna, você já está vivendo ela. O que você faz hoje soma, significa o que você vai viver na sua eternidade. Então, comece a tratar disso hoje. E ele fala o seguinte: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não está falando ninguém vai ao Pai. Ninguém vem, porque ele e o Pai são um. Ele está no Pai e o Pai está nele. E se nós entendemos que nós temos ele, Cristo, em nós, então eu tenho o Filho e também tenho o Pai na minha vida. Queridos, isso é precioso demais para ser tratado com levianidade. Isso é precioso demais para ser tratado como uma brincadeira. Ora, eu tenho fé, ora, eu não tenho. Ora, eu acredito num influencer da vida, aí, um místico qualquer. Ora, eu creio na palavra. Aí uns falam assim: mas essa tal de Bíblia, isso foi escrito há muito tempo, né? Hoje as coisas já são mais modernas, evoluíram, né? Tem novos pensamentos. Queridos, lixo, jogue tudo no lixo e fique com a palavra de Deus para a sua vida. Aí alguns de vocês podem estar pensando: pastor, mas o sujeito lá, o cidadão, o cara é tão inteligente que enriqueceu. A ferrugem e a traça vão comer. A essência da palavra de Deus e aquilo que a palavra de Deus deposita na sua vida, isso é eterno. Eterno, queridos. Eu fico imaginando esse poema desse poeta, né? Mas esse texto desse poema, se nós colocarmos esse versículo aplicado nestas palavras ou nesse pensamento, navegar é preciso. Viver não é preciso. Porque durante a minha vida, queridos, se eu não tiver algo como uma referência para ela, eu vou pegar caminhos errados. E a minha vida, então, vai ser uma vida qualquer, sem uma significância, sem uma importância.
que nós fazemos de importante? Você pode construir coisas, pode formar coisas, pode construir uma família, mas se isso não estiver baseado em princípios que Ele nos deixou, isso vai ruir. É o caso daquele construtor que constrói a sua casa sobre areia. A palavra mesmo diz que vieram as águas, os ventos, bateram contra ela e ela caiu. Agora, existe um outro construtor que entendeu o que significa formar raízes, entendeu o que significa possuir uma estrutura, estar baseado em uma estrutura. E ele construiu a sua casa sobre a rocha. A rocha aqui significa pedra. Pedra. A rocha é a pedra que a palavra fala, que é Jesus, o Cristo. Construiu a sua casa sobre este fundamento deixado por Jesus. E a palavra fala que vieram os ventos, vieram as águas, bateram com força nesta casa e ela permaneceu de pé, porque estava fixa na rocha, na palavra de Jesus. E queridos, essa casa é você. Você é essa casa que está firmada, fixada, fundamentada na palavra de Deus. E Jesus vem e fala assim: olha, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Se ele é o caminho, então nós temos um caminho, uma vez que nós temos Cristo Jesus no nosso coração. Então esse é o caminho e eu vou andar por ele. Aí vem alguém assim e fala para você assim: escuta, mas está indo na igreja aí e tal, essas igrejas evangélicas, tem tantas por aí, realmente, né? Mas por quê? Não, porque eu entendi assim, assim e tal. É o seguinte, mas eu não vejo bem assim, né? Quando o capeta manda alguém para ali atucanar sua vida, para colocar lixo no seu ouvido, certo? Sempre vem bonitinho ali, né? Uma pessoa até muito bem educada, assim, e tentando convencer você de que você está errado. Não, eu não vejo assim, eu entendo de outra maneira, porque eu entendo que todos os caminhos levam a Deus. Vai para o inferno, Satanás. Não é o que está escrito na Bíblia. A Bíblia diz que existe um só caminho. E esse caminho é Cristo Jesus. E, queridos, quem anda por outro caminho tem uma vida desgraçada. O nome desgraçado significa, a minha ajudadora aqui complementou, né? Sem graça. Sem graça significa então que a pessoa é uma pessoa séria, assim, não sorri? Não. Sem a graça de Jesus na vida dele. Desgraçado, desgraça. Nós vivemos hoje a geração da graça. Houveram, já ficou vermelho lá o timer lá, né? Significa que daqui a pouco vai abrir um alçapão aqui, vamos sumir aqui, né? O que eu estava falando? Das gerações, isso, né? Houveram 3 gerações nesse mundo. A geração da morte, a geração da lei, e hoje, depois da cruz, vivemos a geração da graça nos nossos dias. E como estamos falando sobre um caminho sobremaneira excelente, e nós hoje também cantamos algo, um dos textos, um dos louvores que cantamos aqui,
falava sobre isso. Eu quero pedir então para colocar novamente esse louvor, né, para fechar o que estamos falando aqui. Olha só, queridos, o que fala aqui. Não que eu seja tanta coisa, sou um grão de areia na imensidão, mas cabe quase o mundo inteiro no meu peito. Carrego todas as memórias, todos os sabores que daqui provei. Levo comigo os abraços que ganhei. Mas se tiver que definir em uma só palavra, resumir a minha história numa só canção, se dessa vida eu levasse um só nome, Ele é Cristo. Tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, não nada é melhor, não nada me falta, eu encontrei meu Cristo. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor. Não quero mais nada, eu encontrei o meu Jesus. Aleluia. Ok. Muito bem, querido. Ele é a paz da minha estrada, doce companhia do meu coração. Amigo onde despejo minhas mãos, o meu sorriso mais sincero, esperança cada novo amanhecer. Como seguro que ninguém pode roubar, que minha boca esteja cheia da sua palavra. Amém, queridos. É maravilhoso, né? Quando nós entendemos o verdadeiro significado daquilo que nós empreendemos na nossa vida. Muitos de nós podem pensar que, mas isso aí é só uma música. Não, querido, isso é uma música que traz uma mensagem, certo? E essa mensagem, ela se aplica naquilo que nós falamos, naquilo que nós fazemos, certo? Ou seja, a gente consegue entender que existe uma inspiração divina neste louvor. E essa letra fala sobre um caminho, sabe? Fala sobre um início e um fim. Lá no texto de Apocalipse, Paulo, quando cita, inspirado, né, pelo Espírito, ele fala sobre o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Queridos, vamos nos orientar por esse caminho que é Jesus, para que no final, lá no final da sua jornada, no final da sua navegação, quando você aportar no seu porto final, você encontre Jesus, o Cristo Salvador. Queridos, isso é maravilhoso. Maravilhoso. Nós vamos ter agora o nosso momento de ceia. Então, quero convidar quem vai
trazer aqui os elementos da ceia, né? Isto. Teremos então aqui o pão, simbolizando o corpo de Cristo, assim como o suco, né? Simbolizando o sangue precioso de Jesus. Interessante, né?